boa tarde assim de pós-almoço, né? Pré-café da tarde. Mas que bom, alegria estarmos juntos, vamos continuar. E agora nós vamos entrar naquele tema que nós falamos, que seria o pós-retiro de cura da alma, né? Algumas considerações que nós precisamos fazer. Fizemos a revisão na parte da manhã e vamos entrar agora então naquele último slide, Lucas, por favor. O ultimão mesmo. O ultimão de todos, lá embaixo. Isso. Enchendo-se do Espírito e vivendo em liberdade. Nós trabalhamos sobre cura da alma e, na verdade, essa primeira etapa que fizemos foi a nível de compreendermos o que as Escrituras nos falam a respeito disso. E também deixar à nossa disposição os recursos para que possamos praticar aquilo que a palavra do Senhor nos fala sobre essa salvação, que é a cura da nossa alma, a libertação, ou seja, os pilares, o arrependimento, perdão, confissão e restituição. Só que, como frisamos na parte da manhã, nós somos uma obra em andamento e precisamos continuar andando, precisamos continuar progredindo, precisamos continuar praticando aquilo que nós recebemos. Não pode ser um tema de um final de semana. Algo que nós recebemos, vamos guardar no nosso intelecto e depois vamos esperar um outro congresso. Não, isso aí agora vai nos acompanhar por toda a vida, porque aquele que em nós começou a boa obra há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém? Pode dizer isso para quem está do seu lado, diga: Deus vai completar a obra que começou em nossa vida. E lembrando bem a passagem que nós frisamos também de Hebreus capítulo 12, né? Nós, visto que temos a rodear-nos uma tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com paciência ou com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Eu acho que agora eu vou precisar aqui, vou deixar aqui, para a gente ir acompanhando melhor. Por favor, João. Repouso meu celular aqui, ótimo. Temos alguns pontos, então, para nós vermos, e vamos começar com o primeiro, são 6, tá? Vai dar para a gente fazer um intervalozinho, e vamos ver o primeiro. Vou liberar esse, e aí reflete a luz nele. Permanecer na liberdade. Desde o encontro que nós tivemos, já foi um start, um pontapé inicial, né? Um início, onde o que veio, o que Deus trouxe, o que pudemos, a gente já foi, confessou, quebrou, ou seja, tivemos esse primeiro impacto e já nos sentimos muito bem. Com certeza a mochila, né, esvaziou, tiramos a carga dos nossos ombros, mas agora nós precisamos permanecer nessa liberdade, porque se a gente não cuidar, nós voltamos novamente a ficar debaixo de julgos. Então vamos ler Gálatas capítulo 5, o verso 1 e o verso 13. Precisamos só corrigir ali, por isso que eu estava fazendo uma revisão, que ali está o 1 e o 3, mas não é o 1 e o 13, tá? E o 1 nos diz o seguinte: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Não precisamos nem explicar muito. A palavra já nos revela qual é a vontade do Senhor. Cristo nos libertou, rompeu com os grilhões, as amarras, continua realizando isso, né, progressivamente,
Mas agora nós precisamos permanecer firmes e não nos colocarmos de novo, novamente, debaixo de jugo de escravidão. Tem muita gente que retrocede. Tem pessoas que depois de ter experimentado essas coisas maravilhosas, essa experiência incrível que o Senhor nos permitiu, de sermos restaurados, sermos libertos, destruirmos, né, essas fortalezas, anular sofismas, trabalhar com essa questão do orgulho, rompendo-nos, quebrantando-nos, humilhando. Infelizmente, tem pessoas que depois, por negligência, né, acabam retrocedendo e se colocando novamente debaixo desse jugo de escravidão. E o Senhor, na verdade, não deseja que isso aconteça conosco. Não podemos, de novo, nos submeter, né, a jugo de escravidão. Quem está compreendendo bem? Vamos para o verso 13 também, por favor. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Uma coisa que eu quero aproveitar e explicar, quando a palavra do Senhor fala sobre carne, né, não apenas essa carne voltada para o corpo, também significa, por exemplo, uma vida carnal, significa o corpo e a alma não sujeito ao espírito. Explicamos na parte da manhã que nós somos espírito, alma e corpo. Somos um espírito, temos uma alma e moramos num corpo, né? E com base naquele texto de 1 Tessalonicenses 5, 23, a ordem correta é espírito, alma e corpo. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo e todo o vosso espírito e alma e corpo. Tá? Sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que se une ao Senhor, Coríntios fala sobre isso, é um espírito com Ele. O Espírito de Deus vem habitar em nós quando recebemos a Cristo como Senhor das nossas vidas. E Ele passa a governar o nosso espírito, que por sua vez deve governar a alma, que já falamos que é o intelecto, as emoções, a vontade, e governar o corpo também. E aí, lembra da visão, audição, paladar, tato, olfato. Então, o Espírito Santo governa nosso espírito, que governa a nossa alma e governa o nosso corpo. Quando não estamos debaixo desse governo do Espírito Santo e nosso espírito não governa a alma e nem o corpo, aí, de fato, é uma vida carnal, onde a alma e o corpo se unem para assumir o controle da nossa vida. Aí você para pensar, alguém dominado pelo intelecto, dominado pelas emoções, a sua própria vontade, sempre fazendo o que quer, movido pelo olfato, pela visão, pelo paladar, né, pela audição, isso é vida carnal. Isso é a carne, quando o corpo e a alma não está sujeito ao espírito. E aí ele está falando, né? Novamente aquela passagem, por favor, do verso 13, capítulo 5, verso 13. Fosse chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne, sede antes servos uns dos outros pelo amor. A observação que nós queremos fazer aqui, desse primeiro texto, né, que nós estamos lendo, é que nós fomos libertos por Cristo, chamados à liberdade. E temos 3 atitudes aí que precisamos observar. Primeiro, permanecer firme na liberdade para não ser escravo de novo. Você pode dizer isso para quem está do seu lado, precisamos permanecer firme para não sermos novamente escravos. Demanda uma firmeza, demanda uma convicção, um posicionamento, uma atitude, senão volta a ser de novo escravo. Estão compreendendo, meus amados irmãos? Durante muitos anos, alguns de nós, décadas, né, fomos escravos da mentira, da impureza, e por aí vai, de tantas outras coisas que faziam parte da nossa vida. Deus está nos limpando, nos santificando,
E Cristo, com seu poder, nos trouxe novamente para a liberdade. Então, precisamos permanecer firmes nessa liberdade que Cristo conquistou por nós, para não nos tornarmos escravos novamente. Sim, querido. Isso mesmo. Nos liberta. Isso aí. É isso mesmo. João 8 ajuda profundamente. Aliás, é uma das palavras assim bem repetidas, né, no Evangelho de João. Por exemplo, para frutificar, capítulo 15, né? Se permaneceres em mim, minhas palavras, né, permanecerem em vocês, está em mim e eu estarei em vocês. Ou seja, a vara de si mesma não pode dar fruto se não permanecer na videira, nem vós podeis dar se não estiverdes em mim. Muito bem colocado. Então precisamos permanecer. E permanecer, como ele diz, firmes nessa liberdade. É algo muito forte, é uma conquista do Senhor em benefício das nossas vidas. Se nós não formos firmes, nos colocamos, infelizmente, novamente debaixo de escravidão. Segunda consideração, não usar da liberdade para dar ocasião à carne, que eu já expliquei, o corpo e a alma não sujeita ao espírito. Não, agora, né, participei, cuidar da alma, Deus está rompendo, fazendo, acontecendo na minha vida, agora eu... Calma lá. Muito discernimento, muita prudência, porque há uma linha tênue, fininha, que se a gente não cuida, passa de um lado para o outro. Amém, queridos? Vou até usar um exemplo muito prático aqui, que a gente gosta de coisas práticas. Tem muita gente que, por conta dessa pseudo-liberdade, se sente livre assim para usar da bebida. E alguns até chegam e dizem, ah, não, porque a Bíblia diz assim, não vos embriagueis. Olha, eu estou tendo um controle. Cuidado. Tá? Eu estou usando um exemplo prático aqui, que a gente gosta de coisas práticas. Muito cuidado. Muita advertência. Somos livres, mas não vamos usar da liberdade para darmos ocasião à carne. Amém? Estamos compreendendo bem. Terceiro, ser liberto para o serviço, porque o alvo é, de fato, uma vida de serviço. Não darmos ocasião à carne, pelo contrário, sermos servos uns dos outros. No temor do Senhor, em amor, somos livres agora. Aquele peso que estava sobre nós saiu. E agora nós somos libertos. Não há nada que nos impeça agora de cumprir nosso ministério. O nosso serviço de uns para com os outros. Enquanto estamos debaixo de jugo, é complicado. Não resolvemos talvez nem ainda as coisas na nossa própria vida. Estamos ainda lutando com coisas talvez pesadas e sérias. Jugo, escravidão, vícios e coisas desse tipo, pecados ocultos, lembranças negativas. Você está lutando por você, fica mesmo complicado você até lutar por outras pessoas, mas está sendo liberto, Deus está santificando, rompendo com os grilhões, você está livre, andava, né, encurvado, agora já está andando ereto, está de pé, está leve diante do Senhor, agora é para servir, tornando-vos servos uns dos outros, servindo uns aos outros. Precisamos servir uns aos outros, porque o alvo é uma vida de serviço. Amém, meus irmãos? Vamos dizer uns aos outros, vamos servir uns aos outros em nome de Jesus. Colossenses 1, 13 e 14. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Verso 14, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Ainda estamos no primeiro ponto, que é permanecer na liberdade. E essa passagem maravilhosa nos fala dessa libertação e desse transporte do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Uma realidade de jugo, de pressão, né? E eu fiquei curioso, eu falei, rapaz, qual a diferença entre império e reino? Aí fui caçar.
é muito sensível, mas império representa mais uma questão de conquista, de um jugo, de um imperador que vai conquistando, que vai avançando e dominando povos. Já reino é uma coisa diferente, tanto que a monarquia, né, fala daquela transmissão do governo de pai para filho, é alguém do mesmo povo que é levantado, é uma coisa que tem mais a ver com o propósito eterno do Senhor, né? Já um imperador pode se levantar assim, talvez usurpando, talvez conquistando, talvez, né, usando de alguns meios para estabelecer o seu governo, o seu domínio. Mas ele nos libertou do império das trevas, não para, como já falamos na parte da manhã, termos autonomia, somos livres, agora eu faço o que eu quero. Não, o arrependimento, lembra disso? Nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Não estamos mais debaixo do tirano, do inimigo, de Satanás, roubando, matando, destruindo, minando as forças, minando a alegria, destruindo completamente as nossas vidas, famílias, recursos, saúde. Gente, para pensar, faz uma análise. Onde tem diabo, onde tem demônio, tem miséria, tem tristeza, tem doença, tem jugo, tem destruição. Onde tem reino de Deus, aleluia, tem vida, tem alegria, tem paz, né? O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo, é algo completamente diferente. Então, libertos do império das trevas, mas transportados para o reino do Filho do amor do Pai. Diga para quem está do seu lado, ainda estamos debaixo de governo, só que agora o rei é justo, o rei é bom, aleluia, glória a Deus, amém, meus irmãos? Olha o nome que as Escrituras trouxeram, reino do Filho do seu amor. Olha o nome do outro, império das trevas, reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados, aleluia. Ele rompeu com os grilhões, com as cadeias, correntes que nos prendiam. É maravilhoso ou não é? Levante as suas mãos então e adore ao Senhor nessa noite. Com as tuas próprias palavras agradece. Te exaltamos nessa noite, Jesus. Tu és o Filho do amor do Pai e o Rei que governa sobre nós. Louvado seja o teu nome, pois o Senhor quebrou com as amarras do inimigo, desfez o jugo, rompeu com as cadeias, com os grilhões. Somos livres, aleluia, para nos submetermos ao teu governo. Louvado seja o teu nome. Amém, meus irmãos? Eu achei que ia ser até mais rápido, mas a gente não pode ser tão rápido a nível de não considerarmos algumas coisas que são muito importantes, meus amados irmãos. São coisas radicalmente importantes que o Senhor está falando conosco. Coisa maravilhosa. O reino do Filho do amor do Pai. Submissos. Volta para o arrependimento, que é o primeiro pilar da libertação. O Senhor nos governa. Nós abrimos mão, né, do direito que pensávamos que tínhamos de governar a nossa própria vida. Nós nos entregamos a Jesus, nos rendemos, recebemos a Jesus como Senhor da nossa vida, para que Ele nos governe, para que Ele decida por nós o certo, o errado, o bem e o mal. Mas quem é esse rei? É Jesus. Não é o tirano, não é o inimigo que destruía tudo, que acabava com a nossa vida, acabava com a família, acabava com os recursos, acabava com saúde, acabava com tudo, com a alegria. É Jesus. O rei é justo, o rei é bom. É tão bom que Ele deu a sua vida por nós. Fomos conquistados por Ele, porque Ele nos amou primeiro. Amém, meus amados irmãos? Você consegue ver essa diferença?
Quando temos essa visão e essa compreensão, não há como não se arrepender, não há como não se entregar a Jesus. E guarda bem, eu até parei aqui porque o Espírito Santo me falou algo forte. Ninguém fica sem governo. Escuta isso. Se você resistir ao governo de Cristo, o Filho do amor do Pai, que nos ama em seu sangue, nos lavou dos nossos pecados, não pegou coisas terceirizadas para nos purificar, foi dele mesmo, com seu próprio sangue, entrega a sua vida, derrama o seu sangue, e com o seu sangue ele nos purifica. Louvado seja o nome do Senhor. Com a sua morte ele nos compra e nos restaura. Se não nos submetermos a ele, não interessa quão inteligente, forte, capaz você seja, instantaneamente, automaticamente você se coloca debaixo do jugo do tirano Satanás. Não existe ser humano fora de governo, ou sob o governo de Cristo, ou lamentavelmente sob o domínio de Satanás. Queridos, igreja em Araçatuba, vocês estão compreendendo bem? Diga isso para quem está do seu lado, diga: ninguém fica fora de governo. E diga para o seu irmão: eu já decidi quem vai me governar. Fala o nome dele aí, quem é? Amém, irmãos? Você está compreendendo bem? Levante mais uma vez a sua mão. Diga: Senhor, eu já decidi. Aleluia, é Cristo quem me governa. É Jesus, o Senhor da minha vida. Mas uma vez nessa noite nós nos rendemos e nos entregamos a Ti, Jesus. Louvado seja o Teu nome. Amém, meus irmãos? Nós estamos falando então, presta atenção, sobre permanecer na liberdade. Então a nossa vida agora tem que ser assim. Isso que nós estamos fazendo e contextualizando, já praticando aqui, deve ser nosso dia a dia. Acordou de manhã, sai, está no carro, vai para o trabalho, está no trabalho, seja onde você estiver, esteja onde estiver, e seja quem você for. Verbaliza, declara: Jesus é o Senhor da minha vida, eu recebi a Cristo, hoje é dia de fazer a vontade do meu Rei, é dia de conhecê-lo, é dia de andar com Ele, é dia de me submeter a Ele, é dia de contemplá-lo, é dia de ouvir a sua voz. Louvado seja o nome do Senhor, amém? E assim nós vamos permanecendo na liberdade. O tirano não tem como chegar, não tem como estabelecer seu laço novamente sobre nós, porque Jesus é quem nos governa e nos protege. Louvado seja Deus, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Espírito Santo, nós oramos para que o Senhor nos ajude a compreender isso, fala no nosso coração. Vai além das minhas limitações, Senhor, e não nos deixa sair daqui nesse dia, nesta noite, sem uma compreensão plena dessa verdade. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. 1 Pedro 2,16, não é isso? Como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Vimos anteriormente servos uns dos outros, e agora está falando sobre servos de Deus, servindo a Deus, não usando da liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Queremos servir a Deus, conhecer a Deus, dedicar a nossa vida ao Senhor, nosso tempo, o que somos, o que temos, recursos, tudo queremos que sejam ferramentas, sejam recursos, para que o nosso Deus seja glorificado, para que os negócios, como Jesus falou, do Pai, sejam realizados, para que a vontade dEle seja atendida e se realize nas nossas vidas. Amém, meus amados irmãos?
servos de Deus. Aleluia! O Senhor está me trazendo alguns textos muito fortes. Esse é um texto incrível aqui. Malaquias 3,18. Rapaz. A palavra diz: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não o serve. A palavra está dizendo que isso vai ser notório, perceptível. Não tem como se esconder. E o contexto aqui ele está falando até sobre, né, contribuição, sobre servir ao Senhor, dízimos, ofertas, por aí vai, né? Mas ele está fechando dizendo o seguinte: olha, vai ficar patente, claro, visível a diferença entre o que serve a Deus e o que não o serve. Nós queremos servir ao Senhor, amém, meus amados irmãos? Com tudo que somos, temos, com a nossa vida, queremos até o fim dos nossos dias servirmos ao Senhor, aleluia, amém, meus irmãos? Eu não tenho um plano, um projeto de aposentadoria, apesar de contribuir com a previdência e tomar outros cuidados também, mas o que eu estou querendo dizer, até quando eu estiver lá, sabe, né? Como no futuro, alguma coisa, no fôlego que eu tiver e na força que Deus me der, eu vou usar para servir ao Senhor. Amém, queridos? E declaro isso sobre a sua vida também. Você é especial, você é precioso. Deus levantou você, chamou você, escolheu antes da fundação do mundo. Você nasceu para conhecer a Deus, para servir a Deus. Aleluia! Amém, queridos? Glória a Deus, que coisa preciosa. E tem um outro texto, agora não lembro bem, mas vamos avançar. Vamos falar sobre permanecer na liberdade, que vai vindo os textos aí. Segundo ponto, intimidade no relacionamento com Deus. Oração e palavras, está ali entre parênteses, porque são as duas práticas mais básicas, né? Orar e ler a Bíblia, né? Todos nós podemos e devemos fazer isso. E quanto mais intensamente fizermos, amorosamente fizermos, mais nós vamos nos encher do Espírito e viver na liberdade. Irmãos, presta atenção. Crente ora e lê a Bíblia. Se você não ora, não lê a Bíblia, não é crente. Olha, está dizendo que não é, porque crente é que crê. E a explicação por você não ler a Bíblia e não orar é que você não crê. Você não acredita que essas coisas são coisas importantes, básicas, para que nos enchamos, sejamos cheios do Espírito Santo e vivamos em liberdade. Na liberdade que Cristo conquistou para nós. Ele é crente, lê a Bíblia e ora, irmão. Não tenho tempo. Se vira, irmão. Eu trabalho o dia inteiro, faz de madrugada. Mas eu vou ficar sem dormir. Fica sem dormir, que você vai ganhar. É isso aí, não sabe quando nasceu, não sabe como nasceu e nem quando vai partir. Aproveita o tempo. Agora, ficar sem praticar essas coisas, não dá. Por quê? Se ficar sem praticar, volta de novo a se colocar debaixo de jugo. Não tem a palavra, não tem comunhão com o Senhor, o sofisma vem mesmo, fortaleza vem atropelando, o orgulho, a altivez vem com tudo. E nós precisamos permanecer na liberdade. Amém? Então essas práticas são importantes. Salmo 119, do 9 ao 11. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? O jovem, todos nós estamos aqui. Eu sou um jovem de 5.4. Observando segundo a tua palavra. De todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos.
Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. E quem não tem no coração as palavras do Senhor? E aí, gente? O que vocês acham? Qual é o fim de uma pessoa que não tem a palavra de Deus no coração? Hein? Cai, peca. Com certeza. Com certeza. A palavra nos protege, nos guarda, nos mantém puros, porque através desse processo da cura da alma, saiu sujeira de nós. Minha vida, quanta sujeira. Foi como espremer um pano sujo. Eu preciso agora manter puro o meu caminho. Porque o Senhor me chamou para a liberdade. E a palavra vai me ajudar. A oração vai me ajudar. Amém, meus irmãos? Louvado seja Deus. É uma arma contra o pecado. João 8:31, Davi falou dessa passagem, né, Davi? Não, mas foi bom, tu colocou num contexto certinho também. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Além de uma arma contra o pecado, como vimos no Salmo 119, é uma condição para ser discípulo. Eu sou de um discípulo, não é um título. Da mesma forma que crente foi um título por muito tempo. Qual é a sua religião? Eu sou crente, mas não vivia nada, né? Nem a Bíblia leu. Não lê Bíblia, não conhece a palavra. Crente em quê, né? E aí, discípulo. O que é ser um discípulo? Jesus já está falando. Se permanecer na palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, né? E disse aos judeus que haviam crido nele, porque havia agora uma continuidade, só permanecer na liberdade. Discípulo sugere uma dinâmica de um avanço, de um processo, de uma caminhada, de uma dependência. Estamos seguindo a Cristo. Amém? Então precisamos permanecer na palavra do Senhor. 1 João 2, do 12 ao 14. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Isso é maravilhoso. Então, é um recurso, né? Primeiro, para a fé. Segundo, vitória. Terceiro, conhecimento. E esse conhecimento, não sei se vocês conseguem compreender. O filhinho, os pecados perdoados. Né? Peca, não peca, perdoa, não perdoa, o que eu faço, o que eu não faço? Aquela crise da fé. Seus pecados foram perdoados. Está tranquilizando os filhinhos. Diga para quem está do seu lado, se você é um filhinho, saiba que os teus pecados foram perdoados por causa do nome de Jesus. Faça assim, ó. Ufa! Jovem, vai diabo, sai, vai, luta, tentação, aquela guerra contínua. A palavra de Deus está em vós. Tendes vencido o maligno. Amém, queridos? Diga para quem está do seu lado, se você é um jovem, tem vitória no nome do Senhor Jesus, por causa da palavra que habita em você. Vitória! E aí, o Pai, que ele fala sobre o conhecimento,
Que coisa interessante. Esse conhecimento, ele nos leva a justamente aquilo que o homem perdeu por conta do pecado, que foi a dependência. Quem conhece, depende. É como se chegasse, uma força de expressão, num nível de estabilidade, sem dependência. Estabilidade pela dependência. Descanso. Repouso. Sabe para onde vai, com quem está. Sabe qual é a solução, o que precisa e onde encontra. E encontra no que já está à disposição, está presente. Então, assim, há um descanso, há uma estabilidade, há uma tranquilidade, há um conhecimento. Amém, irmãos? Você vê a vida de Jesus em crise em algum momento? Eu conheci o Pai. Tranquilo. Nos momentos mais difíceis da vida dele, de pressão, de prova, de tentação. Lá, tranquilo. Porque conhecia o Pai. Sim, querida. Aleluia. Construída sobre a rocha, sobre o fundamento, que é a palavra do Senhor, né? Ouve e pratica. Amém, queridos? Conheceis o Pai, ele usa paternidade. Conheceis aquele que é desde o princípio, a origem de todas as coisas, o idealizador do propósito. Não tem erro. Tudo começou nele, antes da fundação do mundo, nos escolheu em Cristo, e é o Pai que cuida de nós. Por que crise? Diga para quem está do seu lado. Por que crise, irmão? Está preocupado com o quê? Ele é desde o princípio e é teu Pai. Quem é filho de Deus, diga amém. Esse amém foi xoxo. Não, filho de Deus é uma coisa que... Quem é filho de Deus, diga amém. Esse. Intimidade no relacionamento com Deus. Terceiro, andar no Espírito. Vamos para o texto de Gálatas 5, do 16 ao 26, né? Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Vamos ver se vocês estão guardando. O que é carne mesmo, irmão? Pode falar, não tem problema errar, que a gente vai aprendendo junto. Nós somos 3 partes, vamos lá, já estou soprando. Isso, corpo e alma não sujeita ao Espírito. Olha que legal, a gente vamos cooperando uns com os outros. Carne é isso aí. Tá? Então ele está dizendo o seguinte: como se livrar dessa marvada? Né? Andando no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Eu não sei se esse problema é só acontece comigo. De vez em quando dá uma vontade de fazer coisa errada. Só eu que tenho esse problema. Nós falamos sobre confissão. Tem mais alguém que tem esse problema aqui? Vou fechar até meu olho, porque se alguém não levantou a mão, já está mentindo. Você não foi glorificado ainda, irmão e irmã. Com certeza. Não fica bravo com as pessoas. Não é só fazer coisa errada, que nem outras coisas que talvez você esteja pensando. Você não fica indignado. E com essa indignação não dá vontade de... Hã? Não é? Pois é. Carne. Por que a gente não consuma essa vontade que vem? Espírito Santo, aleluia.
nos ajuda. Vamos indo. Porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. Porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências, né? Seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Amém, irmãos? Aqui ele tem, eu marco minha Bíblia todinha, né? Inclusive eu não consigo ler sem ficar fazendo anotações. Quando eu usava a Bíblia de papel, toda marcada, dentro tinha folha, um monte de coisa. E agora que a gente usa a digital, tem uma aqui que tem um campinho de notas, né? Notas, eu vou anotando, ainda anoto em outras coisas também. Eu anotei aqui, no contexto ele fala sobre viver no Espírito, andar no Espírito, guiado pelo Espírito, frutificando no Espírito, e ainda fala sobre o Espírito de uma forma mais implícita, né? Não é explícita, não tá, mas é implícita, que é crucificando a carne, que não é sem o Espírito. Sim ou não? Você consegue crucificar a carne sem o poder e a ajuda do Espírito Santo? Eu não consigo. Esmurrava. Era cheio do Espírito Santo, nosso irmão, né? E esmurrava o corpo e reduzia ele à escravidão, isso mesmo. Tá? Então aqui ele está trazendo, andar no Espírito, irmãos, é viver no Espírito. Se vivemos no Espírito, ele diz, andemos também no Espírito. Se sois guiados pelo Espírito, sendo conduzidos pelo Espírito, você vê que há um progresso, né? Um avanço. E o fruto do Espírito é frutificando no Espírito. E crucificando pelo Espírito, pelo poder do Espírito. Por isso que em João 1, a palavra diz que todos quantos receberam Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, né? Esse poder vem do Espírito Santo, e os filhos de Deus, né, crucificam a carne com suas paixões, eles não são vencidos pelas coisas erradas. Lá a obra da carne, prostituição, né, lascívia, bebedices, glutonarias, né, facções, iras, inimizades, contendas, né, só uma coisa ruim. E como vencer essas coisas? Pelo Espírito. E nós vamos vencer em nome do Senhor Jesus, pois o Espírito Santo foi enviado para habitar em nós e Ele vai nos capacitar. Mas precisamos viver, andar, sendo guiados. É tão linda a palavra, né? Vida no Espírito. Começamos vivendo. Tá, mas se vivemos agora, começa a andar. Anda, mas não anda direito. Espera aí que Ele vai guiar. Ó, passinho aqui não, aqui. Diz aqui, diz ali, para agora. Ele vai, essa é a dinâmica do Espírito Santo que vai conduzindo as nossas vidas, vai nos ajudando, irmãos. Amém, queridos? Às vezes a gente anda só. Às vezes eu faço viagens e às vezes estou só.
Ele me ensinou uma coisa. Eu não ligo a televisão. Semana passada, de uma viagem até um pouco longa, de uma semana e pouquinho. E fiquei no hotel. Não liguei a televisão. Perigoso. Eu ainda não fui glorificado. E eu não confio em mim. Você confia em você? Eu não confio em mim, não. Eu nem ligo. Foi fácil? Não. Dá vontade? Dá. E se liga, passa algumas coisas, dá vontade de ver? Dá! Dá! Por isso eu não ligo. Você está entendendo, irmão? Não dá para mentir, não podemos mentir uns aos outros. Eu tenho que permanecer na liberdade. Isso vai custar alguma coisa. Vai custar uma decisão, um posicionamento, uma coisa. Eu tenho que. Talvez você não prejudique. Se bem que eu acho que tem que tomar muito cuidado. O inimigo é muito sutil. Há uma sutileza do inimigo que às vezes você não percebe, já foi. É melhor não arriscar. No meu caso, não ligo, não assisto. Porque eu sei que talvez do programa que eu vou ver seja lícito. Mas e os intervalos? E o comercial? E a publicidade que vem ali nas entrelinhas? Você tem controle sobre essas coisas? Só estou usando um pequeno exemplo. Alguém falou alguma coisa? Não, porque ninguém está vendo. Olha como a coisa é séria. Deus está vendo. Lembra que eu falei, eu estou só. Mas ele ensinou, é melhor não ligar. Se você ligar, você não vai administrar bem. Alguma coisa vai entrar aí e vai sujar. Consegue entender? Eu nem ligo. É isso aí. Então, assim, eu não quero ser radical, só estou usando um exemplo simples de uma coisa que ele falou comigo. No passado eu tive problemas. Eu não tinha muita, como é que se diz? Filtro, critérios, né? Para o que eu colocava perante os meus olhos. Amém? Custou caro essa libertação, custou caro a confissão de trazer coisas que eu pequei mesmo lá atrás. Eu via coisas que eu não devia. Eu era descuidado e intencionalmente também. Eu assistia coisas, nós somos família, estou confessando, deixando claro para vocês. Como permanecer nessa liberdade com que Cristo me libertou? Eu não ligo mais. Acabou, cara. Muito menos quando estou sozinho. Eu não ligo. Não consigo. Tantas outras coisas que eu posso fazer, não vou morrer por causa disso. Amém, irmão? Mas aí quem vai nos guiando é o Espírito Santo. Ele vai nos ajudando. Então, vivendo, andando, guiado, frutificando e crucificando a carne, né? Crucificando a carne. Corpo e alma não sujeitam ao espírito, alma e corpo, aí intelecto, emoções, vontade, junto com o paladar, junto com a audição, junto com a visão, né? Com o olfato, né? Com o tato. É complicado, essas coisas todas. Não adianta a gente querer fingir que não é uma realidade. Nós precisamos agora nos submeter ao Senhor e permitir que Ele nos conduza, que Ele nos guie. Ele vai nos guiar, amém, meus amados irmãos? Nos conduzindo segundo a sua vontade, nos levando a mortificar a nossa carne. Ficou indignado? Foi confrontado? Dá vontade de responder à altura? Se sentiu humilhado? Desprezado? Ferido? Quer se vingar? Vence em nós. Mas aí a carne tem que ser crucificada e é o Espírito Santo que nos ajuda. Amém, queridos? Vou mais uma só. E depois deixamos os dois últimos pontos para o final. Quarto e último.
antes do intervalo, né? Despojar-se do velho homem. Você viu que a gente tinha que ter conversado depois da aula, não ia dar para a gente fazer isso naquele dia de noite. Foi até madruga aí, já num tratamento de choque que o Senhor nos trouxe, mas era importante a gente falar sobre essas coisas, e por isso me sinto muito feliz de estar aqui com vocês, tá? Vamos ver o texto, então, Colossenses, do 1 ao 17. 3. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivíeis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mentais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Quantos dizem amém? Como permanecer na liberdade, nos despojando do velho homem. Ah, mas já tiramos, né, aquela túnica, tira a meia também. Tira o meião. Quando eu era criança, tinha um meião de futebol que vinha até o joelho, né? Eu acho que tem ainda. Ah, tirei o meião, mas tira a soquete, que eu via minhas irmãs falando de meia. Tem isso ainda? Meia tira aquela meinha toda. Ah, tirei, mas tira aquelas meias de dedo, que tem meia de se despoja. No contexto, ele vai usando vestivos, revestivos, despojai-vos. Tem que haver uma troca de roupa, irmãos. Tem que trocar de roupa. Tira o que é velho, amém? E põe tudo o que é novo. Há uma mudança de vestes, amém, queridos? De vez em quando cai aquele manto da ira sobre nós. Cai ou não cai? Pá, quando veja, caiu o lenço aqui. Tira, né? Tira. De vez em quando a Selma faz alguma coisa lá em casa que cai uma toalha de banho e me
de ira. Aí, às vezes, a toalha é de rosto. Às vezes, é aquele lencinho umedecido que tira tudo. Eu estou confessando minhas coisas, você não vai ficar sem confessar as suas depois aí não, tá? Eu já estou me colocando na cruz aí só para dar exemplo para você. Amo ela demais, mas de vez em quando aquela roupa vem querendo me dominar. Mas é para a liberdade, aleluia, que Cristo nos libertou, amém, queridos? E nós vamos permanecer firmes, iremos permanecer firmes e não vamos nos colocar de novo debaixo de jugo de escravidão. Amém? Porque se você ceder, se conformar, justificar, aquela ira toma conta de novo. Mas você venceu, foi liberto. Já está vivendo aí 3 meses, né? Sente o fogo, mas segura. Mas refrigera, né? Porque a gente ainda estamos, o corpo está aqui, a alma também, mas o Espírito também está. E o Espírito Santo está governando o nosso espírito. A ira não nos domina. A malícia não nos domina. Viu ele falando linguagem obscena, né? Falava palavrão antigamente, coisas inconvenientes. Não fala mais. Ah, escapou. Perdão, irmãos, eu sou uma obra em andamento. Amém? Sempre reagindo, sempre combatendo, usando as armas que Deus nos deu, para que não nos coloquemos mais debaixo de jugo, de escravidão. Deus está falando conosco nessa noite. Deus está fazendo uma obra linda na vida de vocês. Na vida de vocês, talvez vocês não percebam, mas a gente de fora vem e percebe. A forma com que vocês estão procedendo, estão reunindo, estão vivendo igreja. Ah, mas a igreja ainda não cresceu, não fez. Deus não está preocupado com isso. Enquanto isso, diz a palavra, né, em Atos 2, acrescentava o Senhor à igreja os que iam sendo salvos. Deus sempre trabalha fortalecendo a base, o fundamento. Deus vai usar vocês como referência, porque para pensar, se nós que somos nós, já passamos por uma lavação dessa, imagina como virão os incrédulos, que vão se converter, vão receber a Jesus, vão vir com a mala cheia. Você teve no Cura da Alma que tratar com uma mochila, vai vir gente com mala de viagem desse tamanho, cheia de coisa. E na empresa aérea espiritual que ele veio, a concessão era para 3 malas, ele veio com 3 malas, além da mala despachada e mala de mão ainda. Então, o Senhor vai precisar de gente firme, que já passou, né, que já experimentou. Eu estou aqui como um irmão de vocês, dizendo que eu fui igual a vocês, pior até do que vocês. Teve pecados, teve falhas, teve fortalezas, teve sofismas na minha vida, altivez, orgulho, fracasso, traumas, destruição terrível em diversas áreas da minha vida. Deus está trabalhando, santificando, quebrou com cadeias, com correntes, vai nos ajudando, nos guiando pelo Espírito Santo, né? Nos santificando, está trabalhando a nossa vida, para que no presente, para que no futuro nós sejamos glorificados. Então eu falo com muito amor e respeito aos meus irmãos. Fiquem firmes, irmãos. Vocês estão no caminho certo. Amém? Estão experimentando coisas boas, legítimas. Deus tem trabalhado com a vida de vocês através da liderança aqui local, do Espírito Santo, da palavra. Permaneçam firmes, não fiquem preocupados com nada. Só vivam o reino de Deus, que as demais coisas Deus vai acrescentar na sua vida. E através da sua vida, sabendo que, como nós vimos, que preciosos esses textos que nós vimos, sobre sermos servos uns dos outros, e servos de Deus, porque vai ter trabalho para todos nós. Trabalho, Deus está nos libertando para que possamos trabalhar, sermos servos uns dos outros, e servos do nosso amado Deus. Amém? Servindo as pessoas, vão vir quebradas, destruídas, coisas que você não imagina. A gente, né, nesse trabalho pastoral, já enfrentamos cada coisa que você não faz ideia. Algumas não convém nem falar aqui.
você pudesse imaginar que um ser humano pudesse viver aquilo ali. Mas é isso. É a casa de misericórdia, é Deus que ama as pessoas, que está restaurando. Deus ama o ser humano. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho. E Ele quer que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Amém? Vamos dar um intervalo, temos ainda mais 2 pontos. Então, podemos dar um intervalinho.